Oi, gente, tudo bem? Tô aqui num lugar tranquilo, calmo, para falar de um assunto que tem tudo a ver com esse cenário. Olha que cenário bacana. Clareza. Muita gente tem me perguntado sobre clareza. Galera, como falar de uma forma clara, de uma forma que as pessoas entendam? Às vezes eu me preparo para falar, chega na hora eu esqueço tudo, dá um branco, eu não consigo. Como ter clareza na comunicação? Eu vou explicar para vocês um dos segredos para ter clareza na comunicação. Primeiro passo é você deixar bem claro na tua mente qual o teu objetivo ao fazer aquela apresentação. É você se perguntar, por que eu vou falar o que eu vou falar? Isso parece bobagem, mas não é não. Sabe por quê? Muitas vezes a gente cai de paraquedas numa apresentação. Quando alguém nos convida para falar, ou quando nós somos obrigados a falar, às vezes não é nem uma opção, é uma quase que uma ordem. No trabalho você tem que fazer, você tem que apresentar um TCC, você não tem opção. Muitas vezes o seu foco fica somente em, eu tenho que falar, eu vou falhar, será que eu consigo? Como é que eu faço? Eu tenho que seguir as regras? A primeira coisa que você tem que fazer é deixar claro para a tua mente, para o teu cérebro, por que você vai falar o que você vai falar. Por que você vai fazer essa apresentação? No meu caso, digamos assim, eu tenho que fazer uma apresentação porque eu tenho que apresentar um projeto que eu quero vender. Bom, eu quero vender porque... Mas não é só o vender. Qual o resultado da venda? Fica sempre focado nos resultados e não na ação em si. Eu vendendo, eu ganho mais, eu ganhando mais, eu tenho mais, minha situação financeira melhor. Sempre pense além. Bom, logo, essa apresentação, ela significa ganhar mais dinheiro, ela significa ter condições de fazer as coisas que eu gosto, que eu quero, que eu preciso. Seu cérebro já começa a entender que aquela apresentação não é uma situação de perigo, não é uma situação ruim, pelo contrário, ele associa, ele ancora a algo de muito bom que vai acontecer na sua vida. Você tem que apresentar um TCC. Se você ficar pensando, vai ser horrível, o professor me olhando, a banca me examinando, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou ficar nervosa. Você só pensa assim, o seu cérebro vai acreditar que você está passando por uma situação de perigo e ele vai fazer de tudo para te livrar dessa situação. E o que seu inconsciente acredita que seja te livrar? Te fazer fugir ou te fazer lutar. Mas se você pensar, vai ser muito bom, eu vou ter que apresentar o TCC, minha chance de terminar a universidade, terminando a universidade, a minha chance de entrar no mercado de trabalho, trabalhar no que eu sempre sonhei, de ser bem remunerado, de conquistar meus sonhos. Quando você deixa bem claro para a tua mente qual é o que está por trás, isso está no livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. O nosso grande erro é que a gente muitas vezes começa pelo como. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou falar? Como vai ser? Aí dá tudo errado. Mas se pergunte, por que eu vou falar o que eu vou falar? Isso vai deixando já para o seu cérebro, vai deixando claro que não é uma situação de medo, de perigo, de desafio, mas é uma grande oportunidade que você vai passar. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é você se perguntar, para quem eu vou falar? Valéria, você está falando uma coisa muito óbvia. Não, não é óbvia. Você não tem que saber para quem você vai falar só para saber o nome da pessoa. Não. Quando você analisa as características da pessoa, nossa, você pode falar com muito mais encantamento. Por exemplo, se você vai se passar por uma entrevista de emprego, procure saber quem é o recrutador, procure descobrir qual é o nome dele, procure saber se alguém já foi entrevistado por ele, procure saber o que a empresa espera daquela vaga, procure saber, conversar com outros candidatos se você puder, para saber sobre a forma daquela empresa entrevistar. Procure ver na internet exemplos, qual é a missão da empresa, o que a empresa procura, o que ela coloca ali na descrição do candidato que ela quer. Ali eles vão dar todas as pistas que você precisa, porque a comunicação não é sobre você, a comunicação é sobre quem vai falar com você. Se você vai fazer uma palestra, digamos que eu vou fazer uma palestra, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu vou chegar lá, eu vou falar, e aí, carioca? Ai, que bom estar aqui, não vejo a hora de ir na praia. É lógico, você vai falar isso dentro do nível de formalidade. Mas sempre que possível, se você falar a língua da pessoa, por isso que muitas vezes um artista de rock, um cantor, ele vem fazer uma apresentação, a primeira coisa que ele fala é: Olá, Rio de Janeiro, obrigado, Brasil. Eles falam logo algumas palavras em português. Por quê? Isso é empatia. Logo os brasileiros ficam encantados, vão ao êxtase. Faça isso, fale coisas que o seu interlocutor goste de ouvir. Você pode falar dados demográficos, por exemplo, se eu for ao Nordeste, que eu adoro o Nordeste, eu vou lá e falo alguma coisa sobre uma comida típica. Uma vez eu fui à região norte, eu fui ao Amapá, lá tem cupuaçu.
E eu falei, ai, não vi a hora de chegar aqui e tomar um belo de um sorvete de cupuaçu. As pessoas se identificam, isso gera empatia. Agora, se for um nível mais formal, olha, é muito bom estar aqui nessa empresa porque eu já li que essa empresa, ela bateu recorde de não sei o quê. Ou seja, fala a língua da pessoa, fale sobre coisas que façam parte do universo da pessoa. E aí você vai tirando foco de você e vai colocando no que você tem para falar, vai colocando no seu interlocutor. Porque o interlocutor quer alguém que satisfaça a necessidade dele e não a sua. Percebe? Bom, você já se perguntou, agora você se perguntou para quê? Para quem? Você já se perguntou por quê e para quem. Agora você vai se perguntar, aí sim, o como você vai falar. Aí você vai decidir o seu tom de voz, aí você vai decidir a sua linguagem corporal, o estilo, mas só depois de você definir o seu porquê e o para quem. E fique ligado que no como você vai falar, você não tem que ficar enchendo de coisas no seu conteúdo. O que se fala é responsável apenas por 7% do sucesso ou do fracasso de uma comunicação. Todo o resto vem da linguagem corporal e do seu tom de voz. Como assim, Valéria? É verdade, 33% do sucesso da sua comunicação, do fracasso, vem do seu tom de voz. Se você falar de um tom inseguro, agressivo, irônico, alto demais, ou que destoe daquele ambiente, você pode estar cheio de razão, você pode estar cheio de boas ideias que não vão prestar atenção. Se você tiver uma linguagem corporal muito tímida ou muito arrogante, também não vai estar de acordo, também pode fazer fracassar. Agora, se você fala o necessário, o suficiente para falar e adequa a sua linguagem corporal e o seu tom de voz, tem tudo para dar certo. E agora, depois de você fazer isso, você não fala tudo, fala bem feito, fala bastante, ou fala bem profundamente sobre um tópico que você domine bem. Você não precisa falar muito. Em comunicação, menos é mais. Você tem que falar o necessário para ficar claro, para a pessoa entender o que realmente é necessário para ela poder se apresentar, para ela poder comprar a sua ideia. Porque quando não há clareza, a pessoa não compra a sua ideia. E quando nós comunicamos, na verdade, nós estamos vendendo uma ideia. Então, esses passos facilitam bastante você falar com clareza, você atingir os seus objetivos e você conseguir os seus resultados na hora de você falar. E fique muito atento também às reações do seu interlocutor, no sentido de, se ele está em uma posição assim mais descontraída, procure ficar também. Se ele está numa posição mais formal, procure ficar também. Isso chama-se rapport. Procure ficar no mesmo nível de energia do teu interlocutor. Agora, clareza é basicamente isso, falar com simplicidade, falar numa linguagem que o outro entenda, não é falar muito e, por último, faça um roteiro, um script. Não é para você ler, mas é um script com os tópicos para você não esquecer esse ponto, e tente associar os tópicos a alguma coisa que te faça ligar os pontos, saber qual é a sequência, fazer um mapa mental. E aí tem tudo para correr bem. Combinado? Se você tem alguma dúvida sobre apresentações, falar em público, clareza, objetividade, encantamento ou vencer medo de falar em público, deixa a sua pergunta aqui nos comentários que eu vou ter a maior satisfação de responder para você. Gostou desse conteúdo sobre clareza? Anote aqui nos comentários. É muito importante feedback. Comunicação é feedback. Eu vejo você.